Paz, Senhor, meus irmãos, Deus em Cristo abençoe a todos, né? Nobres líderes que Deus confiou uma tarefa nobre, né? De estar ajudando nossos irmãos aí, aqueles que Deus confiou a você. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente, bem como a sua família também, as suas células, suas reuniões, que sejam reuniões extraordinárias, tá joia? Querido, nós encerramos aí uma série de estudos sobre o tema Por que Sou Cristão, tá joia? Baseado no livro de John Stott, e eu acredito que foi muito proveitosa para que a gente possa enriquecer as nossas respostas quando nos perguntarem a respeito do porquê nós servimos a Cristo, o porquê da nossa decisão por Jesus. Então, eu acredito que esse estudo que nós tivemos aí reforça muito e ajuda muito a gente responder a essa pergunta, tá bom? Como também nós vamos estar iniciando agora, né, uma série de perguntas importantes acerca da fé cristã, tá joia? Que era específico, por que eu sou cristão, essa decisão minha. Agora, algumas perguntas a respeito da nossa fé cristã. E nós vamos iniciar aí com a pergunta: o que acontece após a morte, tá bom? Então nós vamos estar abordando esse tema e eu entendo que é muito importante a gente falar acerca disso, uma vez que todos nós, independente de credo e religião, nós vamos estar passando por esse processo árduo, mas justo de certa forma, tá joia? Queridos, a primeira coisa que nós vamos estar falando, porque a gente sabe que para nós cristãos, nós temos três tipos de morte, né? A Bíblia nos fala a respeito de três tipos de morte, a gente vai ver no decorrer do estudo. Primeiro, a morte física, que é literalmente a separação do corpo do espírito, né? Ou seja, quando uma pessoa morre, né, a gente acredita, a Bíblia fala acerca disso, que não acabou tudo ali, tá bom? Temos um espírito, esse espírito há de comparecer diante de Deus. Então, primeiro, a morte física, né, que é essa morte propriamente dita. Depois temos que a Bíblia chama também de morte espiritual, que é quando a pessoa está sem Jesus. Tá? Está sem Jesus é como Paulo diz, estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, essa separação do homem de Deus, tá? Isso também não deixa de ser, a Bíblia encara isso como uma morte, a separação do homem de Deus ainda aqui, vivo, tá joia? Essa separação do homem de Deus é como se o homem estivesse morto. E temos a morte eterna, que aí é lá na eternidade a separação total do homem de Deus. Ou seja, quando chegar o juízo final, Deus pegará aqueles que os pertencem e lançará no lago de fogo e enxofre aqueles que não pertencem. Isso é a morte eterna, a separação eterna de Deus, tá? Então a Bíblia traz esses três tipos de morte. Então aí tem uns textos que nós vamos estar vendo quando a Bíblia fala de cada um deles, tá joia? Então no estudo aí você vai perceber que a Bíblia vai falar, tratar de cada um deles dessa morte, tá bom? Textos bíblicos aí que nos garante que a Bíblia trata desse assunto, tá bom? A outra coisa o que acontece após a morte, propriamente dito. Uma vez que a pessoa morreu, o que acontece com essa pessoa, né? Com o espírito dele, com a alma dessa pessoa, né? O que acontece? Só vou abrir um parênteses aqui, queridos, que boa parte da nossa igreja, aí falando denominacional, tá bom? Nós acreditamos num Deus trino, Deus trino não, perdão, tá? Nós, claro que acreditamos em Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Isso eu acredito que não é dúvida para nenhum de nós, tá joia? Né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a triunidade de Deus, tá bom? Mas na verdade, o que eu queria dizer na verdade é na tricotomia, ou seja, nós acreditamos que somos corpo, alma e espírito, tá bom? Claro que não vou ater muito isso aqui, mas só para dar uma luz, tricotomia ou tricotomista são aqueles que acreditam que nós somos compostos de corpo, alma e espírito, onde o corpo é o nosso corpo propriamente dito, a nossa alma são as nossas emoções, nossos sentimentos, essas questões, e o espírito é esse nosso senso de estar próximo de Deus, tá bom? Então, não vou me alongar muito aqui para o vídeo ficar muito longo, tá? E dicotomia ou dicotomista é aqueles que acreditam que o homem é formado apenas de duas substâncias, o corpo e a alma ou espírito, tá joia? Eles colocam alma e espírito como sendo uma mesma substância, tá joia? Diferente principalmente de mim, que acredito, né, que somos, né, acredito na tricotomia de corpo, alma e espírito, tá joia? Mas não vou me alongar aqui, que não é o propósito principal aqui, tá bom? Mas esse fundo que a gente está estudando aqui é independente se a pessoa é tricotomista, dicotomista, seja corpo, alma e espírito, ou corpo e alma, tá bom? Independente disso, se encaixa das mesmas formas, não nos vamos nos ater a isso, tá joia? Então a gente vai nos ater dentro dessa visão do que acontece com o corpo, com a pessoa, com a alma ou o espírito após a morte, tá bom? Então nós sabemos, queridos, que a Bíblia fala de alguns conceitos que a gente precisa entender. Por exemplo, quando a pessoa morre, ela partiu, já foi direto para o céu, ela partiu, já foi direto
para o inferno. Então, como que funciona isso? Então, nesse estudo a gente vai estar trabalhando, tá bom, acerca disso. A Bíblia nos relata que quando a pessoa morre, todos indistintamente passa por o que a gente chama de estado intermediário, tá joia? Um estado intermediário. O que é isso? É como se fosse uma sala de espera para que a pessoa vá para o céu ou para que a pessoa vá para o inferno, tá bom? Comparando em uma sala de espera de um hospital, você chega lá, de repente você está numa mesma sala que tem uns que vai receber uma consulta do médico A e o outro com o médico B. Estamos ali nessa mesma sala. Ou uns podem estar numa sala diferente, tá bom? Mas estamos numa sala de espera, aguardando para ser atendido. Então esse estado intermediário é justamente isso, tá bom? Esse estado intermediário, querido, não tem nada a ver com o purgatório. A Bíblia não tem base nenhuma, a gente não encontra respaldo bíblico seguro para a falar a respeito de purgatório. Ou seja, se eu estou nessa sala, tá bom, de espera, eu posso ir para o céu, eu posso ir para o inferno. Não, a Bíblia não dá margem para isso, tá joia? Então a gente entende que após a morte, o destino de cada uma das pessoas, de cada um de nós, já foi definido enquanto em vida. Uma vez mortos, nós só estamos aguardando para irmos para o local a qual nós, aqui em vida, escolhemos para ir. Seja quando tomamos a decisão por Jesus, escolhemos passar a eternidade com Ele, e aqueles que rejeitam o amor de Cristo, rejeitam o perdão, rejeitam a graça de Cristo, eles mesmos estão escolhendo o caminho que vão após a morte, tá bom? Mas todos passarão por esse período intermediário, tá joia? Que é arrebatamento, que vai vir a morte da pessoa ou o arrebatamento, tá? E depois virá o fim. Então a gente vai estar falando a respeito disso. No Antigo Testamento, queridos, há algumas palavras que falam a respeito, né, desse estado intermediário. A gente vai ver isso no estudo mais tranquilo para vocês estarem observando lá, tá bom? Algumas palavras, Sheol, Hades, Lago de Fogo do Inferno, a gente vai ver no estudo uma explicação de cada uma delas, tá bom? Porque às vezes a gente vai ver lá Sheol, né, o inferno, que na verdade vai estar dizendo a sepultura mesmo, ou o local dos mortos, ou seja, aquele lugar que todos um dia vão. Morreu, vai para o Sheol, vai para esse estado intermediário, tá bom? Sepultura, cova, como queiram, e dependendo do texto que você vai estar lendo, né, pelo contexto, você vai entender que ali não está falando que é um destino eterno da alma, está falando simplesmente que a pessoa morreu, tá? Então ali ela vai para um estado intermediário, o corpo dela desfaleceu, ela morreu, foi para esse estado intermediário, tá bom? Que é o local da habitação dos mortos, em outras palavras. Se a gente for olhar para o Sheol, está dizendo, né, local da habitação dos mortos, tá bom? E os crentes e os não crentes ficarão no mesmo lugar? Não, tá joia? O texto bíblico a gente vai ver aí, ele afirma que, principalmente Lucas, salvo engano, a gente vai ver que tem uma passagem bíblica que deixa isso muito bem claro, tá joia? Que é a questão de Lucas, quando fala a respeito de que aqueles que estão em Jesus estão nos seios de Abraão, e aquela pessoa que não está em Jesus está em um lugar de dor, de sofrimento, tá joia? Então aquele texto ali de Lucas, ele não está falando que ali é o destino final da pessoa, tá joia? Está falando claramente que, mostrando essa questão que não há onde aquela pessoa que está sofrendo vai sair dali, ou aquele que está no seio de Abraão vai ir para um lugar de sofrimento. Então isso aí já anula essa questão do purgatório, tá? Esse é um texto muito rico para que a gente possa refutar essa doutrina, né, do purgatório. Nem mesmo a Igreja Católica Romana hoje fala tanto nisso, porque eu acho que depois de alguns esclarecimentos, tá, as pessoas também tendo mais acesso à Bíblia, isso, né, diminuiu, para não dizer que não acabou, tá? Mas diminuiu assim assustadoramente essa questão da doutrina do purgatório. Pelo menos não vejo nos seus catecismos, né? Não vejo, que eu também não participo, né? Mas não vejo mais ninguém comentando que eu tenho uma família, por exemplo, meu pai que é muito católico, nenhuma delas eu vejo falando de catecismo ou de qualquer estudo a respeito do purgatório. É como se fosse uma doutrina que já caiu, tá, no esquecimento mesmo, ainda que alguém ainda acredita nela, tá joia? Mas esse texto refuta essa questão da questão do purgatório e refuta uma outra questão também que a gente vai ver no estudo, que é a questão do sono da alma, que tem uma corrente teológica, tem algumas igrejas que acreditam no sono da alma. O que quer dizer isso? Esse estado intermediário entre a morte e o estado intermediário morreu,
tem um estado intermediário, tem um período até o fim de todas as coisas, tá joia? Então tem um período aí, esse período é o chamado de período intermediário, tá bom? Então alguns acreditam que nesse período intermediário tem um sono da alma, ou seja, aqueles que morrem ficarão totalmente inconscientes. Baseado em textos, por exemplo, como Eclesiastes, que fala que, né, aquele que morre não tem mais louvor, não tem mais adoração e tal. Então, alguns pontos que eles acreditam no sono da alma. A pessoa dorme, tá, espiritualmente, tá joia? Mas pegando de novo o texto de Lucas, ele refuta isso, porque a Bíblia diz bem claro que, né, mostra no seio de Abraão a pessoa lá no seio de Abraão sendo cuidado por Deus e tal. Então ali não está falando paraíso, a Bíblia não trata de um paraíso. Como também aquela pessoa que está sofrendo, então ele tem consciência, tá joia? Então é como se eu dissesse assim, uma pessoa que for para o céu, ele vai para estar num lugar de gozo, é o céu? Não, tá joia? Aquele que foi condenado, ele está num lugar de sofrimento, sim, até o fim de todas as coisas. Tá joia? Então, esse estado intermediário está dizendo que nós vamos estar em um lugar, nós vamos estar lá reconhecendo que fomos aceitos por Cristo, que tomamos a decisão por Jesus, e aquelas pessoas que estão em sofrimento vão entender que estão ali porque não tomaram a decisão por Jesus e estão apenas aguardando, tá, esse reta final ou os acontecimentos finais, tá joia? Repito, eu só estou dando aqui um resumo para que a gente possa compreender, ter um foco aí daquilo que a gente quer passar para os nossos irmãos. Claro que no estudo você vai ter isso aí, né, um pouco mais aberto aí com textos que você vai poder estar observando aí, tá joia? Então, como eu falei agora há pouco, tá, essa decisão da pessoa de ir para o céu ou para o inferno, a decisão que a pessoa toma enquanto está em vida aqui, tá joia? Enquanto está em vida, somos nós que tomamos essa decisão. Então, eu costumo dizer que o destino da nossa alma, né, não é Deus que o escolhe. Na verdade, Deus já tomou a decisão, Deus já disse o que Ele quer, Deus já expôs, através da pessoa de Jesus, o desejo que Ele tem para cada um de nós que Ele criou, que é que nós passemos a eternidade com Ele. A morte de Jesus é a prova mais clara, mais viva desse desejo de Deus de nos ter, né, por toda a eternidade. Mas Ele concedeu a nós essa escolha. Então, que isso fique bem claro que o destino da alma, quem decide somos nós, tá joia? Enquanto em vida, tá joia? Então, isso é a morte e esse estado intermediário. Então, morreu, todos nós iremos para um lugar que a gente chama estado intermediário. Nós cristãos, você vai ver muito uma pessoa falar isso, que esse nome que se dá é seio de Abraão, que é o texto que a gente tem para dizer o nome dado a isso. Algumas pessoas falam, pastor, mas tem um texto sagrado lá, que é o rapaz da morte da cruz, os irmãos lembram que Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo, tá, no paraíso. Então, algumas correntes teológicas acreditam que se pode dizer que tem uma pessoa que está no céu ou no paraíso, tá, seria esse ladrão ao lado da cruz de Cristo. Mas mesmo assim, não temos uma base sólida para dizer que ele já está no paraíso, no novos céus e nova terra, porque a Bíblia diz que isso virá após os acontecimentos finais. Então, esses novos céus, nova terra, que é sim a habitação eterna de todos aqueles que estão com Cristo, a gente não tem base bíblica para acreditar que ninguém foi lá, nem mesmo esse rapaz. Porque o seio de Abraão não deixa de ser, obviamente, um paraíso, um local onde eu não terei mais dor, né? Estou guardado, protegido, tá joia? Por Deus. Tá joia? Então, esse veio a morte, começa o estado intermediário, que é esse momento que a gente acabou de falar agora há pouco. Tá joia? Terminou o estado intermediário, tem os acontecimentos finais, ou estados finais, tá joia? Que aí sim é a concretização de todas as coisas, aqueles que vão estar com Cristo estarão por toda a eternidade com Ele, né? E aqueles que infelizmente não tomaram a decisão por Jesus vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, onde será a dor por toda a eternidade, tá bom? Então os estados finais são aqueles, né, que serão implementados após a volta de Cristo, tá joia? Então quando acontecer a volta de Cristo, começam então os eventos finais, tá joia? Não é o evento final, começam os eventos finais. Tá joia? Então, ou seja, por que fala os eventos finais? Porque percebe que assim que acontece o arrebatamento de Cristo, e vou dizer aqui de novo, nós não estamos falando de toda a escatologia, tá? Que é arrebatamento, milênio, quando acontece o milênio, quando acontece a grande tribulação, não é o foco aqui ainda, né, que possa surgir esse questionamento, se porventura surgirem,
que nem eu estou falando, como o estudo não é aprofundado acerca disto, mas simplesmente o que acontece após a morte, tá? Mas a doutrina, vamos dizer assim, presbiteriana, ela acredita, na sua maioria, claro que você acha, tá? Uns que defende pré-tribulacionista, tribulacionista, coisa assim, mas, né, vamos dizer assim, é doutrina, que eu posso assim dizer, somos pré-tribulacionistas, ou seja, nós acreditamos que a igreja não vai passar pela grande tribulação, tá joia? Então, se eu fosse falar rapidinho aqui acerca, como se fosse uma sequência, tá bom? Morreu, estado intermediário. Quando que termina ou começa a acabar esse estado intermediário? Com a volta de Jesus, com o arrebatamento da igreja. Então a Bíblia diz que os corpos, né, ressuscitarão, né, e encontrarão com Cristo nos ares, os que morreram em Cristo. Depois nós, né, os que estamos vivos, serão arrebatados com ele. Então começa aí um processo já, tá bom? Depois do arrebatamento da igreja, nós, a igreja, estaremos passando as bodas do Cordeiro. Esses 7 anos de tribulação aqui na terra, a igreja está no céu participando da boda do Cordeiro. Depois aí vem o milênio, tá bom? Sequência nossa aqui é pré-tribulacionista. Depois disso vem o milênio, né? Acontece então aquele período que Jesus desce com a igreja e reina aqui durante 1000 anos, tá joia? Depois, o diabo, desses 1000 anos, o diabo é preso, tá? E depois desses 1000 anos, o diabo novamente é solto, e ele vai conseguir ainda, mesmo tendo 1000 anos, Cristo governando totalmente sobre a terra, sem nenhuma interferência, né, do diabo. Depois ele é solto e mais uma vez ele consegue iludir o povo que viveu 1000 anos sob o controle total de Cristo. E depois vem a Magedon e aí sim o final de todas as coisas. Tá joia? Isso falando de escatologia. Algo que eu já disse para os irmãos que eu não sou amante da escatologia, tá bom? Mas então, esse é o principal, tá joia? Mas então, morreu, estado intermediário, depois do estado intermediário começa, tá? Essa questão dos estados finais, tá bom? Então, primeiro, são aqueles que serão experimentados após a volta de Cristo e os eventos finais da história, especificamente o chamado julgamento final e as duas ressurreições, tá bom? Que antecede, na verdade, né, que antecede, né, na verdade, o juízo final todinho, tá bom? O juízo final é o fim de todas as coisas, tá bom? Então, veja bem que a gente quer estar falando aqui a respeito de 2 estados, que eu posso dizer assim, finais, que a Bíblia chama lá em Apocalipse de novos céus e nova terra, tá? E lago de fogo e enxofre. Então, novos céus e nova terra, aqueles que estarão definitivamente com Cristo, e lago de fogo e enxofre é aqueles que estarão definitivamente sem Cristo, tá joia? Então, estados finais, aqueles que morreram com Cristo, eles irão para novos céus e nova terra. De novo, tem alguma teoria que acredita que essa terra a qual vivemos, ela vai passar por uma grande transformação, é como se fosse uma purificação. Humanamente falando, é como se viesse, né, uma destruição total dessa terra e ela fosse totalmente refeita por Cristo, né? Então, por isso que eles falam, quando o João fala que viu novos céus e nova terra, ele viu, né, essa terra sendo reformada, totalmente reformada, desde a sua natureza e tudo mais, para que nós possamos aqui habitar eternamente. Eu não me atenho muito a isso, querido, porque nem eu estou falando, a gente teria que estar analisando uma série de coisas aqui que não é o ponto central aqui da lição, tá joia? Mas se vai ser aqui, se vai ser em Marte, se vai ser no Sol, eu costumo dizer que o local onde Cristo preparou para a sua igreja, lá em João, ele não diz onde ele foi, ele diz que ele foi preparar um lugar. Então, onde é esse lugar? Que seja que essa terra que tanto, né, aprezamos, que seja na lua, seja no sol, seja onde for, né, onde Cristo estiver preparado para nós, ali nós estaremos, tá bom? Então, o que a gente quer focar aqui é que aqueles que estão com Cristo, independente de onde seja, estarão com Ele. Aqueles que partirem sem Jesus, independente de onde seja, estará totalmente distante de Deus, ou separado, né, definitivamente da presença de Deus, tá bom? Então é isso que a gente precisa deixar bem claro para os nossos irmãos. Então o que a gente quer dizer é, primeiro, tá? A gente concluir aqui para não ficar muito longo aqui os estudos, tudo isso aí você vai ver nos textos que vai deixar mais claro aí, tá bom? Mas o que a gente quer deixar mesmo para ele como conclusão, que ó, após realmente tratar de todos esses assuntos que são complexos e inquietantes também na nossa vida, a gente sabe disso, né? É como devemos entender e encarar a nossa própria morte, né? E a morte, né, das outras pessoas. É isso que a gente precisa
focar, tá? Então essa questão da morte, que eu falei, são 3 tipos de morte: morte física, que é o nosso corpo, a morte propriamente dita; a morte espiritual, que é quando a pessoa abandona Cristo, ou quando a pessoa não está vivendo com Cristo aqui na terra; e a morte eterna, é aquela que é a separação total de Deus, que é no julgamento final, tá joia? Então o que a gente quer pensar primeiro, concluindo aí, a nossa própria morte, né? Como que nós olhamos para a morte? Primeiro, a nossa própria morte, não com temor. Não dá para a gente imaginar como cristão, né, a gente ter medo da morte. Inclusive, um dos motivos pelos quais eu sou cristão é porque Cristo nos libertou do medo da morte. Está lá em Hebreus. Esse medo já não pertence mais a nós, né? Nós não temos mais medo da morte. É claro que eu não estou saindo aqui, vem cá, morte, me pega aqui. Não, claro que não. Mas a gente tem que entender que, para nós como cristão, não pode ter nenhum medo, receio da morte. A gente fala, pastor, eu fico meio assim, bom, não sei o que vai ser lá. Não, então peraí, tem alguma coisa estranha acontecendo aí, tá bom? Então nós precisamos entender, encarar a nossa morte com alegria, porque é a forma que nós teremos, né, de termos o gozo eterno. Então, para nós, precisa assim, com gozo, com alegria. Que na certa vez pessoas me perguntam, por exemplo, hoje, creio que estão em Cristo, seja minha esposa, meus filhos, né, eu vou sofrer por causa deles, por eles terem morrido, pela morte deles? Não, pela morte dele eu vou estar feliz e rindo demais. Pela ausência dele, não tem como, deles, né? Não tem como não sofrer. Então a gente precisa entender isso. Eu não estou sofrendo por causa da morte da pessoa, eu estou sofrendo por causa da ausência que essa pessoa faz na minha vida. A morte para o cristão tem que ser vista com gozo, com alegria, não pode ser de outra forma, tá bom? Há mortes e amigos, parentes cristãos, aquilo que eu acabei de falar agora há pouco, com tristeza pela perda, pela ausência da pessoa, mas com alegria, porque sabemos que estarão nos braços do Pai. Não dá para me olhar para uma pessoa que eu creio que pela vida dela, pelo testemunho dela, pelos frutos que ela deu, pela vida que ela levou, coração quem conhece é só Deus, mas isso reflete no nosso caminhar, no nosso andar. Eu vejo essa pessoa, eu estou feliz por ela ter partido com Cristo, pela morte dela, por ela estar encontrando com Cristo primeiro que eu. Eu tenho que ter prazer nisso, mas no mesmo instante eu tenho tristeza porque essa pessoa era uma pessoa próxima a mim, que eu gozava de uma amizade com ela, gozava de momentos bons com ela, e agora ela se foi, eu não terei mais. Pela perda, tristeza; pela morte, alegria, tá joia? E a última coisa são os nossos amigos, parentes, irmãos que partiram sem Jesus. Aí sim, essa tem que ser olhada com tristeza, com perda no nosso coração, tá? Com tristeza pela perda, com tristeza, porque sabemos que nunca mais teremos essa pessoa, nem aqui e nem na eternidade. E isso precisa me impulsionar para que eu possa olhar para aquelas pessoas que eu amo, que ainda estão vivos, e que eu devo trabalhar para que eles possam realmente compreender o que nós compreendemos, compreender a graça de Deus e tomarem uma decisão séria por Jesus. Por isso que é tão importante a gente falar dessa questão da morte, algo que talvez nós não falamos muito e nem nos preparamos por ela. Então tem um autor que diz, salvo engano, que é logo no início, né, da lição, tem um autor, deixa eu ver se eu coloquei aqui, mas eu acredito que sim, quando o autor fala, preciso saber, esqueci o nome, Max Anders, ele diz assim, olha, preciso saber o que acontecerá quando eu morrer para preparar-me adequadamente para a morte. A única certeza da vida é a morte. E se há algo que eu possa fazer antes de morrer para ter segurança quando chegar a hora, isso deve ser a minha prioridade, ou a minha prioridade número 1 da vida. Então, Max Anders, ele diz isso, ele precisa realmente saber como que ele está, para quando chegar a morte, ele está preparado para ela. Que Deus possa te abençoar grandemente, que você tenha reuniões aí extraordinárias. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Deus os abençoe, no nome de Jesus.